Olá! Bom, vamos começar a falar então sobre os perfis, mas antes de entrar efetivamente neles, eu quero contar a história, ou seja, como surgiu essa questão de perfil comportamental. Principalmente para os perfis analistas, vocês vão entender o porquê que tem a necessidade de saber sobre fatos, dados, lógica. Então eu trago essa história que os perfis comportamentais, ele vem desde a nossa existência como ser humano, da época dos gregos, que já se dividia o ser humano em 4 grupos de comportamentos diferentes. Passou pelos gregos, passou pelos Hipócrates e Jung estudou essa parte comportamental também, validando esses 4 grupos com nomes diferentes, e veio William Marston. Ele sim é o pai da metodologia DISC, que divide o ser humano em 4 partes. Eu vou explicar sobre elas. Todos nós temos as 4 partes em intensidades diferentes. Essas partes que nós chamamos de nossos perfis comportamentais. E é exatamente a maneira como nós nos comportamos ou entendemos algumas comunicações é que nos faz ficar mais em um grupo ou em outro. Tem uma experiência interessante em uma das pesquisas de William Marston, foi na Segunda Guerra Mundial, quando se comunicava a pilotos dentro de uma sala com o mesmo comando, era dado para todos aqueles pilotos. O que aconteceu? Alguns deles faziam o que realmente precisava ser feito, outros de outra forma completamente diferente. Alguns iam e voltavam, outros iam e não voltavam. E Marston começou a entender a necessidade de comunicar de forma diferente com cada tipo de perfil. O que eu estou dizendo que nós vamos aprender aqui é que cada perfil precisa de um tipo de comunicação e estímulo para realizar diferente do outro. Então esta é uma breve história sobre os 4 perfis e eu trabalho hoje com o Profiler, que é essa ferramenta que é da metodologia da Solids, baseada na metodologia de William Marston e outras metodologias juntas, que traz sobre estes perfis comportamentais. Então essa é só uma breve história. E esta ferramenta hoje é certificada pela UFMG, pela USP, certificação internacional com 97,97% de acerto que ela traz sobre o ser humano para quem faz esse perfil, essa análise de perfil. Então, trazendo fatos e dados para vocês de que esta metodologia não surgiu do ovo do cocoricó, ela tem um embasamento. Então, tudo que eu disser, tudo que eu compartilhar com vocês sobre o perfil, não sou eu que estou dizendo. Isso já veio de uma linha de estudo de muito tempo. Então vamos aproveitar ao máximo essa metodologia. Estou curiosa para saber o quanto ela vai contribuir para cada um de vocês que vão estar comigo nesta viagem deliciosa ao nosso interior. Fique comigo. Olá! Então vamos começar a falar do nosso perfil comunicador. Antes de dizer sobre as características desse perfil, eu quero acordar uma coisa aqui com vocês, para lembrar que nem todas as características que é dita aqui, às vezes hoje ela está em você, até mesmo porque foi trabalhado algo e isso hoje já não faz mais sentido. Então eu sempre explico que este tipo de comportamento ele está no grupo de um comunicador, executor, planejador ou analista. Lembrando que todos nós temos as 4 partes. Em um determinado momento, essa parte está com maior intensidade ou menor intensidade. Ok? Acordado? Então vamos falar sobre o nosso perfil comunicador. Nosso comunicador é o nosso lado otimista, persuasivo, adora se conectar. Ele gosta de estar com pessoas, fazer junto, trabalhar junto. Quando a gente dá uma atividade para o comunicador fazer sozinho, ele até faz. Mas sabe o que imediatamente ele faz? Fulano, vem aqui, veja se isso aqui ficou bom. Então ele precisa de alguma forma compartilhar aquilo que ele fez.
Ele é o perfil que faz várias coisas ao mesmo tempo. Porém, todavia, é o perfil que mais tem a facilidade em perder o foco. Então, às vezes, ele está com aquele monte de atividade para fazer, por algum motivo, ele é distraído ou para uma determinada atividade. Quando ele volta, ele esquece onde ele estava e começa a fazer outra coisa. Nós falamos que é o nosso perfil de muita iniciativa e pouca acabativa. É o nosso lado também mais desorganizado. Ele adora falar, mas às vezes tem pouca capacidade de ouvir, mas ele é um perfil muito relacional. Ele tem as características que nós falamos que são as características mais vivas, né, mais acentuadas, é o perfil que mais tem facilidade em demonstrar emoções. Então ele é o nosso perfil extrovertido também. Está dentro do nosso lado relacional e ele é extrovertido. Esse perfil, a gente fala que ele também possui alguns medos e estes medos os levam a ter alguns comportamentos que não são favoráveis. Exemplo, ele tem medo de ser rejeitado, né? Então, por isso, o que acontece com ele? Adora falar sim para tudo. Eu digo que é o perfil que fala sim para os outros e não para ele, né? Então, o tempo todo ele quer ser aprovado, ser reconhecido, ser amado. Necessidade do reconhecimento é uma necessidade que todos nós temos, todos os perfis têm. Só que o perfil comunicador, ele tem esse lado mais acentuado um pouco. Então, eu digo que é o perfil que precisa de mais reconhecimento. Ele precisa de aplausos, de que as pessoas realmente validem aquilo que ele está fazendo e de preferência que tenha um público, uma plateia ali vendo que ele está sendo reconhecido. Ele morre de medo de perder a qualidade de vida. Perfil comunicador, muitas vezes, em uma oportunidade de promoção, por exemplo, nem sempre o dinheiro é o mais importante. Ele preza pela felicidade. O valor maior dele é estar junto e ser feliz, né? De alguma forma, ele coloca isso como prioridade. Então, às vezes, ele ganha menos, mas gosta de ser mais feliz, né? Essas são algumas características do nosso perfil comunicador. Eu espero que você já esteja aí se identificando, ou talvez identificando pessoas que convivem com você e que tem essa característica aí muito forte. Ok? Então, este é o nosso bloco do comunicador. Depois eu volto dando mais dicas sobre ele e vamos falar também sobre os outros perfis. Continue comigo, que o próximo bloco é o executor. E aí, pessoal, pronto para saber um pouquinho mais sobre outro perfil comportamental? Bom, então hoje vamos falar do nosso perfil executor. Executor é o nosso lado audacioso, competitivo, gosta e precisa de desafios. Ele é mais autoritário, e é o nosso lado que gosta de ter as rédeas nas mãos, ele gosta de fazer do jeito dele. É o perfil que mais precisa de agilidade. O que ele valoriza é rapidez. Então, se muitas vezes ele precisar trazer pessoas e isso vai fazer perder tempo, ele deixa as pessoas e vai sozinho. Então, muitas vezes por isso ele é visto como um perfil mais mandão, arrogante, egoísta, talvez pela falta de paciência em entender o tempo do outro. Então ele tem a característica também de impaciente, talvez pouca paciência para ouvir as pessoas. Então ele sai fazendo igual um tratorzinho, né, do jeito dele, porque ele precisa ganhar tempo e finalizar. Para ele, missão dada, missão cumprida. Então o que foi designado a ele certamente será entregue até o final. Ele é o nosso lado que ele precisa de mais objetividade. Então, quando a gente começa a conversar com o executor, dando muitos detalhes, né, normalmente ele perde a paciência,
perninha dele fica até batendo, dizendo: anda logo, já sei o que você quer dizer, quero sair correndo e fazer logo. Então, muitas vezes a gente fala que ele é um perfil que, por ter uma velocidade maior, é o que menos presta atenção em detalhes. E a comunicação com ele também precisa ser mais lógica e objetiva. Um medo que o perfil executor tem, medo grande de perder a autonomia. Ele não gosta também de errar, né? Ele às vezes não admite que errou. Ele não importa de errar no sentido de correr riscos, que é o perfil que corre risco. Ele vai lá, faz, depois ele vai ver o que ele fez. Mas ele não gosta muito de errar e ele gosta de ter autonomia, de fazer do jeito dele. Então, para o perfil executor, diga apenas o que precisa ser feito. Não fale para ele qual é o caminho que ele precisa seguir, porque ele gosta de ter autonomia, de criar o próprio caminho. Então, o medo que ele tem de perder a autonomia, muitas vezes, inclusive, gera o comportamento. Lembra que eu disse que os medos nos geram comportamentos não favoráveis. Às vezes ele age com arrogância para mostrar mais segurança, mais poder, com impaciência e faz do jeito dele. Então este é um perfil também extrovertido, ele é um perfil irmão do comunicador, é um perfil que é mais fácil dar, né, junto um pouquinho de um comunicador e mais executor, que são perfis irmãos, tem algumas características opostas, mas características comuns, como não gosta de rotina, assim como o comunicador, faz várias atividades ao mesmo tempo e são extrovertidos. Bom, já falei aqui um pouquinho do nosso lado executor. O próximo bloco tem outro perfil e depois eu volto dando algumas dicas sobre este perfil. Até o próximo vídeo! Olá pessoal, como estamos? Já identificaram várias características em vocês? Ou talvez pensando nas pessoas que convivem com vocês e aí conseguindo entender melhor o comportamento de cada um? Cada parte tem suas particularidades. Então hoje vamos falar do nosso perfil planejador. O lado planejador é aquele lado mais calmo, consistente, ritmo constante, precisa de rotina, um plano de ação, precisa de tudo muito bem estruturado e explicado para que ele possa começar a fazer. É o perfil que mais precisa de paciência para ensinar. Ele literalmente precisa que pegue na mão dele, ele tem o tempo dele de aprendizado e que siga com ele. Como ele é um perfil que ele não gosta de errar, né? E ele gosta de seguir todas as regras, o plano de ação que ele fez, ele é o perfil que mais tem medo de mudanças. Não que ele não goste de mudar. Olha bem, o que acontece com o planejador? Como ele precisa daquela segurança, já sei o caminho, já planejei tudo, e de repente a gente muda o caminho dele, é como se ele perdesse o chão. Ele vai dizer, e agora? Então a tendência dele, quando ele não sente essa segurança com o novo, é travar, literalmente travar e não fazer acontecer. Então por isso nós precisamos fazer com que ele se acostume com a nova rotina, com a nova mudança, para que ele consiga prosseguir, né? Planejador, eu brinco que é o nosso lado fofo, sabe por quê? Ele é o perfil que tem mais capacidade de se colocar no lugar do outro, ele tem a capacidade de ouvir melhor, ele é um perfil relacional também, assim como o perfil comunicador, só que a forma dele de se relacionar é na flexibilidade, em ouvir melhor as pessoas, não de falar tanto, influenciar como um comunicador, mas ele também é um perfil relacional, ou seja, um perfil que precisa estar com pessoas. E ele gosta de estar com pessoas, do jeito dele, mais introvertido, porque o comunicador é mais extrovertido, o perfil planejador ele é mais introvertido. Então ele precisa de mais detalhes, rotina
e o comunicador não precisa e não gosta de rotina. Então essas são as particularidades. Mas é um perfil que precisa muito de contato com as pessoas, ter segurança e ser conduzido, né? Um dos maiores medos do perfil planejador é exatamente com a mudança. A mudança é algo que pode fazer ele estagnar. Então, por isso, lembra dos comportamentos? Voltando, o comportamento que não é favorável. O comportamento dele pode ser teimosia neste momento. Ele vai dizer assim, mas por quê? Sempre foi feito assim, sempre funcionou. Então, ele vai resistir até o último instante para que aquela mudança não aconteça. Então, já vai uma dica aí, precisa dar segurança, estar junto com o perfil planejador para que ele consiga prosseguir até em um novo cenário, uma nova rotina. Então aqui são algumas características do nosso perfil planejador. Espero que você já tenha identificado aí alguma em vocês. E o próximo bloco nós teremos o nosso analista. Até breve. E aí, pessoal, chegando ao nosso último perfil, o nosso lado gênio, analista. Este é o nosso lado mais diligente, atento a detalhes, conservador. Ele praticamente precisa de um manual para que ele consiga fazer as coisas bem certinho. Ele precisa de segurança, por isso que nós chamamos que é o perfil gênio, que é o perfil que mais busca conhecimento para que ele tenha segurança naquilo que ele faz. Ele é o perfil também que precisa seguir passos, né, um plano de ação com mais detalhes. É o nosso lado que mais vê possibilidades. Ele visualiza como chegar lá na frente, verificando o que pode dar certo e o que pode dar errado em cada passo que for necessário fazer. O nosso lado analista, ele tem, às vezes, uma característica forte de ser mais introvertido. Ele faz as coisas muito do jeito dele, porque ele já avaliou todas as possibilidades. Ele tem uma tendência a ver mais que vai dar errado do que o que vai dar certo. Então a gente precisa ter, né, o cuidado, já vai algumas dicas aqui do perfil analista, de fazer com que ele veja possibilidades mais positivas diante de alguns projetos. Como é o nosso lado gênio, é aquele lado que faz criações fantásticas de projetos, ele pensa aquilo que ninguém consegue pensar, ele vê detalhes e possibilidades onde nenhum dos outros perfis conseguem ver. Então ele tem esta possibilidade de fazer tudo acontecer com mais precisão e detalhes. Só que muitas vezes o que acontece, como ele é mais introvertido, ele só abre a boca quando ele tem certeza, ele precisa ser estimulado a colocar em prática aquilo que foi pensado. Nosso lado analista, nós falamos que é o lado, né, do perfil, mas por ele ser mais pessimista, ele também tem a característica de ser mais hipocondríaco. Ele é aquele que gosta mais dos remédios, que ele gosta mais de sofrer. É o nosso lado que às vezes acredita que para merecer ele precisa sofrer. Então aqui tem algumas características do nosso gênio, né, que é o lado do gênio, e também o medo. Qual que é o medo do perfil analista? É exatamente não ter verificado todas as possibilidades. E este não ter verificado todas as possibilidades, qual é o comportamento não favorável que pode causar para esse perfil analista? Ele literalmente pode travar os processos. Então, muitas vezes a gente precisa dar um tempo, falar em qual data aquilo precisa ser realizado e colocar prioridade. Lembrando que é o perfil que precisa fazer uma coisa de cada vez. Ele gosta de rotina, gosta de uma estrutura de trabalho e não se importa de trabalhar sozinho. Ele até gosta. A comunicação com ele precisa ser mais lógica e detalhada. Então tá aí
algumas características do nosso querido perfil analista. Espero que vocês já tenham se identificado aí dentro de todos os perfis. E eu volto em um próximo bloco dando mais dicas sobre todos os perfis, ok? Até o próximo bloco. Olá, pessoal! Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre os 4 perfis. Quem aí já sabe, né, que tenha recapitulado, feito uma autoanálise, porque o mais interessante dos perfis comportamentais, conforme eu disse no início, nós não somos, nós estamos. Então, esses comportamentos podem mudar conforme o que o meio exige da gente. Claro que tem aquele lado nosso que é mais forte, aquela área de talento mais natural. Cada perfil tem uma área de talento natural e que quando isso já vem na essência da pessoa, é o que ela faz com maior naturalidade. Por isso que é tão importante a gente saber se conhecer, se identificar, para que a gente tenha melhores escolhas. Quanto aos perfis, né, falando aqui mais um pouquinho sobre eles, um comparativo, o que a gente consegue ver claramente são as necessidades, valores diferentes de cada um, né? Exemplo, o comunicador, ele valoriza o quê? Fazer junto, estar com pessoas, conexão. O executor valoriza o quê? Fazer rápido, é velocidade, é foco, é ação, autonomia. O planejador valoriza o quê? Segurança, que você pegue na mão, esteja com ele. Ele precisa, né, de alguma forma, se conectar, ouvindo, sendo útil, se colocando no seu lugar, no lugar do outro. Enfim, plano de ação, ele valoriza isso. O analista, mais detalhes, precisão, princípio, meio e fim, um sistema funcionando, né, com todas as possibilidades verificadas. Então, o que acontece, eu falo que de mais comum, tanto nas organizações, estou falando de empresas, estou falando em vida pessoal. Cada um, né, se tem um perfil diferente, o que as pessoas têm costume de fazer, falo que coloca aquele valor dela debaixo do braço e vai defender até a morte, achando que o dele está certo, e não existe o que é certo e o que é errado. Eu sempre falo que existe o que é certo por um determinado objetivo. E no sentido de se relacionar, quando a gente sabe, quando a gente domina esses perfis, eu chamo de nossa inteligência emocional, né? Está ali, que são as nossas 4 forças que eu posso escolher ativar aquela força quando eu vejo que é necessário. E isso dentro de relacionamento é muito importante, para a gente saber que o outro, às vezes, é completamente diferente, valoriza coisas completamente diferentes. Você pode ser extrovertido e o outro introvertido. Enfim, várias diferenças que quando a gente conhece e escolhe utilizar o melhor de cada um, que eu digo que é crescer com essas diferenças, tudo fica mais fácil na vida da gente, né? Então, por isso que eu digo que autoconhecimento, ele é constante, porque nós não somos, nós estamos. E cada um desses perfis também precisa de motivações diferentes para que eles deem resultados. Se a gente, o que mais acontece, principalmente em organizações, com filhos, né? A gente fala a mesma linguagem com os filhos e eles são diferentes, que a gente fala assim, a pessoa tem uma dor de cabeça, eu dou Neosaldina. Se ela está com dor de garganta, eu dou Neosaldina. Se ela está com dor muscular, eu dou Neosaldina. Então, o que eu quero dizer não funciona a Neosaldina para tudo. Então, cada perfil, ele vai demandar uma forma de comunicação diferente, ele vai demandar uma forma de relacionamento diferente. Então, é este cuidado que a gente precisa ter, e este talvez seja o grande aprendizado das diferenças que existem e complementos, né, desses 4 perfis. Nós vimos que nós temos a parte relacional, que é o comunicador, planejador, mais voltado para pessoas, e temos a parte processual,
que é o executor e analista. Então, a comunicação com perfis relacionais, então eu preciso gerar relacionamento com ele, e o perfil processual, não. Perfil processual, eu preciso ir direto ao ponto com fatos, dados, não é gerando relacionamento que eu vou conseguir resultados. Então, cada um prefere uma forma diferente de se comunicar e de receber essa comunicação. Então, eu espero que aqui eu já tenha contribuído com vocês mais um pouquinho em relação aos nossos perfis, ok? Até o próximo bloco.